dia, pessoal! Então, hoje vamos entrar propriamente no texto escrito pelo senhor Cervantes. Vamos falar sobre Dom Quixote, o prólogo e os versos iniciais. Sim, E aí, Tati, já tá apaixonada, né? já. Eu só fazer uma correção, porque eu percebi que no vídeo passado, eu, em vez de falar prólogo, eu fiquei falando prefácio. Foi um Uhum. erro aí, mas tudo bem. Enfim, é prólogo e os sonetos, né? E eu confesso que eu já li essa parte e já li a primeira parte também, que vai do capítulo 1 ao 8º, porque eu não me aguentei e falei assim, não, eu quero saber como que ter a primeira Como que impressão as coisas aí, vão né? se Como sucedendo? Isso, exatamente. E aí eu falei: "Ah, já tô gostando muito", e eu falei lá no grupo, né, até mandei a foto por lá, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aí eu peguei a ideia de, ter um caderno só para anotar, passagens que eu gostei, impressões e qualquer coisa relacionada à leitura do Don Quixote. Então aí, ó, aqui, mostrando aqui para vocês. Já comecei, até já colei uma figura aqui para ilustrar e comecei Que as lindo. anotações. Então, né, espero que como a gente tem um tempo bom para ler, né, Malu? Não vai ser nada assim Sim. corrida a leitura, então acho que é importante fazer essa leitura devagar e anotando as coisas que a gente mais gosta para depois a gente dividir, né, entre a gente, conversar aqui nos vídeos e também ter uma lembrança boa dessa leitura, que eu acho que a gente deveria talvez fazer com todos os livros que a gente lê, mas eu sei que o tempo às vezes não ajuda, né? Afinal de contas, não somos leitoras enquanto O, não o fazemos tempo isso, né? Só isso da vida. não somos, infelizmente, não somos leitoras em tempo integral. Uhum. Eu estava vendo um seriado da Netflix e a menina, assim, diz que ela é uma editora e ela diz pro cara, assim, não posso sair contigo, hoje eu tenho que ler 600 páginas de um livro amanhã. Ah, Sim. essa profissão que eu tinha que ter escolhido, onde é que eu estava que eu não sabia que existia essa profissão na vida? Assim, Quando eu escolhi a minha profissão, hein? é, Sabe, a melhor coisa, não tem, né? Não tem coisa melhor. Tu vontade de ganha estar no para isso. lugar dela, né? Bah, sério, me deu uma super inveja, assim. Bem É, jovem ainda, nem tinha, assim, tava no início da vida profissional dela, bah, que coisa boa. E ela feliz da vida lendo, sabe? sim, imagino. Gente, vocês viram outra coisa? Sempre a gente fala sobre os benefícios da leitura, né? Aí, quem está acompanhando aqui os vídeos anteriores de preparação, a gente indicou dois vídeos. Um era eu acho que é do canal é um canal que tem, que eu acho que é ligado à USP, né? E o Uhum. outro era o que foi indicado pela aqui, que é o que foi feito para essa edição da Antofágica. E é a mesma professora, só que um é super antigo e um é feito recentemente, né? E ela tá Sim, igual, gente. A pessoa não envelhece, ela tá melhor, sabe? Tipo, sim. tá muito bem. Porque o vídeo agora eu acho que tá mais produzido, então o cenário é mais bonitinho, assim, né? Uhum. Outra coisa, né? Livros fazem você não envelhecer. Então, assim, Tá mais vendo? uma coisa boa da leitura. Envelhecer é bom, mas, assim, com saúde, é melhor ainda, né? Sim. Seu melhor skincare é ler. É ler, é É, ler. sim. Ah, Uhum. então, Hum, tá, vamos então propriamente ao prólogo. Nesse vamos. prólogo, deixa eu pegar aqui, que eu não li até tudo que a Tati leu, mas eu li e reli bastante vezes, Hum, porque eu tô tentando, eu fico curiosa para ver como é que tá na outra edição, né? aham, Ele já sim, começa nos xingando, nós somos o desocupado leitor. sim. Então, assim, ó, leitor é um bando desocupado, quem lê é quem não tem nada para fazer. Somos nós, né, Tati? Somos. Essa era a nossa fama desde o século XV. É. Aí ele conta que vai ler, né, essa história de uma pessoa que era cheia de pensamentos vários e nunca imaginados por ninguém. Uhum. Então, nós já ficamos sabendo que o Dom Quixote, ele é um cara cheio de imaginação. Isso a gente já Sim. imaginava, né? Já. Sim.
E aí ele contando de que como ele vai, ele como padrasto de Dom Quixote, ele já dá aquele tom de ironia que o pessoal estava falando, né, nos vídeos, assim, um tom Uhum. irônico, um tom de humor, né, e meio que fazendo pouco caso do Dom Quixote, que ele era um malucão, né? Uhum. Mas contando Sim, de que ele vai ter muitas aventuras, né? isso. E também, Tati, eu fiquei impressionada com a forma quando ele falou que era escrita as coisas. O pessoal tinha trabalho para escrever, né? Não era como hoje, que a gente tem um computador e Sim, muitas vezes tomei da pena para o escrever e muitas a deixei, por não saber o que escreveria. E estando uma delas suspenso, com o papel diante, a pena na orelha, o cotovelo na mesa e a mão no queixo, olha, imaginem a cena. Pensando no que diria, entrou de improviso um amigo meu, espirituoso e avisado. Bom, ele deve ter acabado no fim dessa cena todo sujo de tinta, né? sim, Então vocês imaginem a trabalheira que era para escrever e para não borrar, sim. né? Uhum. É uma coisa incrível. E aí É, ele continua falando da igreja, de Xerxes, então, assim, a gente vê que era um cara lido. E quando a gente pensa que tudo isso é Cervantes, a Uhum. gente fica mais impressionada ainda com a figurinha dele, né? Sim, e eu achei legal que ele deixa a gente, ele fala logo no começo ali que, ele vai isentar e nos deixar livre, porque ele primeiro chama-nos de desocupado leitor, né, e depois ele fala que ele vai nos deixar livre, pra a gente julgar a obra do jeito que a gente quiser, né, ele fala: "De modo que podes dizer tudo aquilo que pensares da história, sem medo de que te caluniem pelo mal ou te premiem pelo bem que disseres dela", né, então já achei interessante também essa parte que ele fala, assim, já nos livra, apesar de nos chamar de desocupado, ele já fala assim: "Mas não importa, né, o que vocês acharem, vocês podem, falar sem medo, se vão achar bom ou não, né, para julgar a obra". É, é muito, muito, muito querido. Sim, Ele primeiro nos xinga e depois ele nos dá uma ele recompensada. ele fala Ele da se dá conta que a gente vai marginalia. comprar o livro. Ele quer ver? Ele fala aqui, deixa eu pegar na página aqui da Penguin, ele fala da marginalia também, ó, na página 43 aqui da tradução da Penguin, que ele fala assim: "Disso tudo há de carecer meu livro, porque não tenho o que anotar nas margens e nem comentar no fim. Mas a gente vai ter, viu? Então é só deixar já avisando os Cervantes que nós anotaremos nas margens e faremos comentários não só no fim, como durante também". Durante, antes e depois. É, E né. aí eu adorei as frases em latim, claro, né? Eu não sei Uhum. ler latim, fui todas no, Nas notas, é. nas notas, né? Uhum. Achei que combinam bastante com Sim. os princípios quixotescos. Uhum. E outra coisa a gente vai ter que ler, assim, que bom que vai sair o filme, né? Mas É, assim, ó, a gente vai ter que ler Homero, Ilíada, toda essa coisa. A gente tá com uma base muito ruim, tá? Porque a gente leu muito pouco, viu? Como o Felipe Neto tinha razão. ele tem razão. Eu estava pensando nisso, porque eu falei assim: "Vai sair o filme da Odisseia", eu não li a Odisseia ainda, mas eu falei: "Mas eu queria ler antes de Odisseia, queria ler Ilíada", né. Então eu falei: "Então tô Sim. devendo 2 antes de poder assistir o filme". Isso que é difícil, viu. Essa vida de leitor A vida desocupada. do leitor é um troço desocupado, é muito complicada, né? É, sim, Mas a gente vai, a gente vai. Será que tem uma versão para Dani? Certamente, né? com certeza tem, mas Para a gente ler antes. deve ter o resumão pro vestibular aí, Deve ter, deve ter. né. Nós vamos pegar Sim. esse porque a gente vai ter que ver o filme, né? O filme tá Ah, maravilhoso, todo mundo fala dele. E vai ter que ver o ontem eu fui filme. jantar com olha só, eu fui jantar com a mãe de uma colega do meu filho, que Uhum. no fim a gente ficou amiga, elas coisas, conhece quando é pequenininho e tal, a gente ficou super amiga. Ontem nós fomos jantar e a menina foi. Sim, surpresa, assim, com o namorado. A gente estava no shopping, ela, eu tô aqui também, vamos jantar todo mundo junto. Ela estava me contando que o musical favorito dela, que Hã. tem no YouTube, é um musical sobre a Ilíada e a Odisseia, ou sobre a Odisseia. Ela disse que é Hã. fantástico o tal do musical.
que não tem, assim, ainda não tem filme dele, mas que tem vários trechos, assim, no YouTube. Que eu tenho que ver, Tia Malu. Tia Malu, tu Sim. tem que ver. E eu achei o máximo. Então, nós temos que ler para a gente poder ver o musical, poder ver o filme, e começar a entender, porque todas as leituras que a gente faz, né? E não é só Ulisses, né? Porque quando a gente lê Ulisses, a gente, a gente tinha que ter lido, né? Sim. Não, tudo tem essas referências, né? Então, aí E, depois que a gente lê esses livros, a gente relê tudo que a gente leu até agora no canal das pois Filhas. é, exatamente. Vai só mais meia vida para tudo isso. Mas, ó, eu vou. A Marizinha, nossa amiga, falou que vai ler Odisseia esse ano. E ela até falou. Então, vamos ver se. Eu não sei como a gente conseguiria encaixar aqui, mas a gente teria que ler A também, gente né? consegue. Então, consegue? Tem o segundo semestre inteiro, a gente não Que decidiu qual é o calhamaço do segundo semestre, pode ser Ilíada e Odisseia, Exato, exato. Né? né? Afinal de contas, é desocupado leitor, o que você faz da meia-noite às Exato. O que 6, tu né? faz da meia-noite às 6? Sim, pois é. Então, mas aí adorei assim nesse prólogo o aparecimento aqui do amigo que começou a dar dica para ele, né, do que escrever aqui nesse texto. E eu já gostei, já achei que já chama a gente para a história assim, já dá curiosidade de ler, né, de entrar na história propriamente dita aqui. Sim. Né? Aqui, acho que, se não me engano, essas aqui são as palavras do amigo, que ele fala assim: procurai também que, lendo vossa história, o melancólico se ria, o risonho gargalhe, o tolo não se aborreça, o inteligente se admire da invenção, o circunspecto não a despreze, nem o ponderado deixe de louvá-la. Né? Se alcançardes isso, não tereis alcançado pouco. Né? Olha, ele Gente, é muito legal. é muito legal, né? Muito Adorei. legal. Sim. Gente, eu fiz a mesma coisa aqui no meu, e isso que é outra edição, hein? Sim. Não terás alcançado pouco. E aí vem o último parágrafo ali, né? Uhum. E no final ele acaba com uma coisa que meu marido morou na Espanha, fez uma época da faculdade, outra época da residência. E aí ele Uhum. adora tudo, ele vale, vale, vale. Daí ele Uhum. acaba com vale. Sim. A gente, Eu, eu eu, chamei ele, eu disse, Diego, olha só como é que acaba o primeiro. Viu, sim. viu? Eu não sabia que. Bom, é a minha ignorância. Eu não sabia que significava conservação em latim. Eu achava que era Eu só uma também. expressão de. Não sei nem se, não sei nem se ele sabia, mas todo mundo fala isso, vale? Todo mundo fala, Todo mundo não, exato. né? Todo mundo aqui em casa. De É, 3 pessoas, sim. uma fala, então já Então, é uma porcentagem bem alta. a gente, né, eu já conhecia a expressão né, de quem é espanhol tal usar, mas eu não sabia que tinha esse significado em latim, entendeu? Vinha descobrir aqui nas notas. Das duas, vamos colocar que as duas edições que a gente tem aqui, essas duas colocam essa nota aí, então acho que Sim. já As aprendemos 3, alguma coisa. as 3 aqui também, As ó. três, essa Na também, da 34 é a mesma coisa. sim. É uma Em- coisa muito importante. É. E aí, pelo que eu entendi, Malu, aí existem lá os sonetos, né, que são escritos cada um que são chamados os versos preliminares. Eu não sei se na antofágica tá também assim, como versos preliminares. Eu li nessa aqui, ó, versos preliminares. Deixa eu ver aqui na Aham. antofágica. É que eu não tô com coragem ainda De riscar. de riscar da antofágica. Também, tudo igual. É versos preliminares também. É. Sim. E então, aí esses versos são aqueles que dizem alguma coisa da obra, né? Então, eles normalmente eles eram encomendados, né? Ou as pessoas escreviam de acordo com aquilo que achavam sobre a obra. Então, é por isso que são as pessoas aqui, existe o porquê, né, de algumas personagens, pessoas aqui escreverem esses sonetos, né? E pelo que eu entendi também,
isso aí é uma coisa importante que às vezes a gente fala assim, para quem lê isso aqui, talvez a gente não entenda agora o significado todos esses sonetos, mas creio eu que vai fazer mais sentido quando a gente tiver lido a obra. E, se não me engano, acho que é o inglesinho que fala, é como mais ou menos a gente comparar com aquele parte inicial do Moby Dick, das baleias, que a gente lê um monte de coisa de baleia, né, um monte de citação, informação, e Chatices. exato. E depois a gente lê o romance e volta, e então aquilo, toda a parte que está lá colocada faz algum, né, faz algum sentido ali pro geral da obra, né? Então aí, eu não sei dizer muita coisa aqui, Malu, desses sonetos, mas eu gostei de ler. É lindo de ler. Gente, Uhum. assim, ó, para vocês verem o que que é, a gente vê essa comparação com o Moby Dick, e a gente vê as épocas, né, nas quais foram escritas o Moby Sim. Dick e também o povo, né, porque é o inglês, o americano ali num lado, e Aham. o americano dos 1800, né, e Sim. final dos 1800, Moby Dick, não me lembro É. direito, e esse aqui que é o espanhol. O cara fala um jeito, faz um texto técnico chatérrimo, que quase compromete o livro. Tem muita gente que lê aquilo, nunca mais quero ver esse livro na minha frente. Aqui o cara faz versos maravilhosos, né? E Sim, tem que ler em faz. espanhol isso aqui, ó. Si legarte a los buenos libros fueras con lectura, no te dirá el boquiurbio que no puedes bien los desculos. Sabe? É muito bonito, assim, mesmo eu não Sim. sabendo o que significa em espanhol, é mais bonito ler em espanhol. É É. fantástico. O cara faz uns versos, e é bem pouquinho, né, Tati? Não me admira que tu não tenha te segurado ali da primeira parte, porque são aqui, ó, a gente pega aqui os versos preliminares, Aham. uma, duas, três, quatro, cinco, meia dúzia de páginas aqui, ó, da 41 a 54 da 34. Sim. Então, é rapidinho, é Uhum. lindinho, Sim. e tem milhares de notas também, se a pessoa quer entender os versos, não apenas vivê-los, né? Eu acho que Sim, vai ser sim. muito legal, porque a gente vai poder voltar sempre a eles, né? Já É, deixem assim, ó, peguem um, um desses bem grandes, ó. Eu acho que esse aqui é legal, que ele tem que é bem grandão do lado. Olha que bom esse post-it aqui. Ele tem uns post-its pequenininhos, um dos aham. grandes. Sim. E aí já põe bem em grandão nos versos preliminares para poder sempre voltar ali, Uhum. né? E fica perto O do prólogo. No prólogo eu acho que também vale botar um post-itão. a edição da Antofágica não traz o original, né, mas o daqui da Penguin traz os sonetos aqui em espanhol, mesmo na página, mesmo que aqui, ó, tudo, meio juntinho, mas traz também no original, tá vendo? Então dá para quem tiver curiosidade, só nessa parte aqui, a gente tem ainda o original. Então, também tá muito boa Beleza. essa daqui. E aqui, ó, ele traz em forma de soneto tudo, mas é pequenininho, tá? Tá. Ó, Uhum. mas para quem tem olho bom, isso aí não é coisa. Nosso público jovem, né? Não Sim. tem problema nenhum. É O maravilhoso. Aqui não tá tão pequeno, mas não tá em formato de soneto, tá vendo? Ele comprime aqui o texto na própria página, tá vendo? Mas Sim. mesmo assim dá para ler, é o mesmo tamanho da letra aqui do texto, então não atrapalha em nada, assim, e também não tem que ir lá no fundo nas notas. Uma coisa que eu não cheguei a ver é se tem o da 34 no Kindle, porque eu acho que o da 34 ia ser bom no Kindle para fazer Eu essa coisa de acho que abrir a não. letra, né? Eu Mas acho que não, porque eu vi que já tem alguns livros da 34 agora, mas não são tantos, né? alguns têm, mas eu acho que talvez esses mais antigos ainda não. Posso até ver agora aqui, mas o das da 34 normalmente não tem. Sabe que eu achei engraçado que nesse meu aqui tem o prólogo, na edição que eu comprei, essa original, ela tem o prólogo, e do prólogo vai direto, não dá os versos, sabe? Vai Não? direto para a primeira parte. Eu procurei mil vezes onde é que tá os versos, né? Uhum. Não, É, está difícil. em termos de edições, nós estamos bem, né? Temos boas edições aí, e daí
escolher não está tão complicado assim. É claro que para quem é um pouco que nem a gente, aí pode ter 1, 2, 3 edições que tá valendo. Eu já tô louca para comprar da Penguin também, para te alcançar aí. E essa aqui eu gostei, sabe por quê? Eu quero anotar e depois é mais fácil quando eu anoto no livro para eu transferir para o caderno, então, do que do Kindle, porque daí tem que abrir no Kindle, então eu tenho um certo trabalho. Então, mesmo quando eu estou saindo de casa e pretendo ler fora, eu estou levando esse aqui porque ele não é muito grande, né? Então ele também e também se amassar, acontecer alguma coisa, eu já sei que tá tudo bem. Sim. Né, com essa edição. Então é uma boa edição para quem também não quer ler no Kindle e quer levar ele para cima e para baixo. Só eu queria fazer, eu anotei, Malu, e daí a gente, como eu não comentei, acho que no vídeo Vamos lá passado, para as sobre a tradução, o John Rutherford, que tem uma introdução aqui nessa edição da Penguin, que é um dos tradutores mais famosos também para o inglês, ele comenta sobre essa questão, né, da leitura moderna do Don Quixote. E eu acho que isso aí para quem começar a ler, logo nos primeiros capítulos, como eu já percorri, a gente vai entender o porquê disso, né? E ele fala assim que é possível que o leitor moderno tenha dificuldade para apreciar parte dessa graça do livro ser engraçado, né? Que era a intenção do autor fazer com que o livro fosse engraçado. E aí ele fala que hoje em dia está em voga preferir o eufemismo desprovido de humor e politicamente correto. Isso são palavras do tradutor para o inglês, tá? Não são minhas. Coisa que pode ser menos eficaz ainda. Mas, no tempo de Cervantes, a loucura e a violência figuravam entre muitas manifestações da feiura que se pode enfrentar com o riso, né? Aí ele fala, nesse caso, o romance passa a ser não só um livro engraçado sobre malucos, como uma exploração da ética da graça e da incerta linha divisória entre loucura e lucidez. Então, acho que o que ele quis dizer é que a gente vai enfrentar cenas de violência, né? E, não sei, ideias que não batem com o que a gente hoje em dia tem como politicamente correto, mas aí a gente tem que colocar a obra no seu tempo e interpretar isso como né, que nem ele diz aqui, uma forma de fazer rir, né, de tentar tornar essa obra de um certo modo engraçada. Então, talvez tenham coisas aqui que podem chocar, né, mas a gente tem que saber colocar essa... Evitar anacronismos, que é uma Exatamente. coisa que acontece muito seguidamente, né, nos clássicos. Sim, então, o leitor está pegando Don Quixote, quem já estava no canal há bastante tempo vai ver que a gente várias vezes já enfrentamos nesse sentido, assim. E tem que perder esse preconceito, né? Sim. Senão, aí veio, eu até lembrei da vai questão... aproveitar. Senão a gente não lê mais homens, não lê mais clássicos, não lê mais nada, né? Porque se a gente for cada vez mais fechando o nosso escopo ali do que a gente pode ler ou não, ou do que que a gente deveria ler ou não, né? Mas eu acho que isso aí é uma discussão que a gente já fez e a gente já tá... Entre a gente sabe. A gente sempre volta a ela, né? Mas é aquele negócio, assim, resumindo, assim, quanto mais a gente taxar as coisas de X, Y ou Z, a gente se limita, né? A nossa visão cada vez vai se limitar. Os clássicos fazem justamente ao contrário, eles fazem abrir o teu campo de visão. Então, assim, se tu for uma pessoa perfeita, realmente, então, vai ler só livros perfeitos que são feitos com uma fórmula perfeita e que geralmente são um saco. Esses livros moderninhos que às vezes a pessoa, não, eu vou seguir essa fórmula, assim. Mas se tu não é uma pessoa perfeita, se tu é aquela pessoa do Shakespeare, tu é o ser humano, né? Sim. Então venha ler os clássicos que eles vão te acrescentar em tudo de humanidade que tu tens, né? Sim. A gente está nessa época de IA, né? Então a gente vai ter que respeitar a IA, e se tu é uma pessoa que é uma IA, assim, é uma inteligência artificial absoluta,
Mas se tu não é uma IA, junte-se a nós. Sim. Vamos ler juntos. E ninguém tá certo e errado, gente. Se não quer ler, e se não gosta e se sente desconfortável, pô, Sim, não é eu que vou. Eu acho bom se sentir desconfortável, eu gosto de me sentir desconfortável, me mexe comigo para eu, né, ir além. Não sou uma. Não chego a ser uma areia dentro de uma ostra, sabe? Mas sim, eu acho legal a gente sair de lugares e ser provocado, no sentido assim, não de se sentir mal. sim. Mas é de cada um, né? Ninguém é obrigado. Mesmo Dom É, Quixote, ninguém é obrigado. Mas eu acho que a é, gente perde muito se a gente não lê essas grandes. sim. E aí fica talvez acende uma luz aí para a gente prestar atenção também, aproveitando que a Malu tem o original, tanto o original quanto o original que acompanha a edição da 34, às vezes a gente vê em passagens como a tradução é feita, né? Porque a gente já vivenciou isso aqui no canal, questões de traduções que para fazer né, para poder colocar para baixo do pano, vamos falar assim, algumas coisas feias, né, que foram escritas, então ou foi totalmente foi tirado ou foi amenizado numa tradução, né? Isso acontece, a gente já viu, assim, né, a gente não está aqui falando nem julgando ninguém, mas eu acho que Uhum. sempre quando a gente tem a oportunidade de ver o original e ver que isso acontece, talvez seja a nossa seja bom que a gente fale isso aqui ou fale isso para não vai né, nossos vídeos para milhões de pessoas, mas a gente pode, ao menos, atentar pessoas próximas da gente que gostam de ler, que essas coisas, infelizmente, vêm acontecendo, né? A gente às vezes não sabe quanto, porque a gente não lê tudo e também não vai Não, acompanhar, né, todos os e originais. a gente tem esse privilégio em livros como Don Quixote, como no Shakespeare, porque são em inglês, né? E a gente Sim, entende sim, inglês. Mas a gente não sabe o quanto a gente é manipulado nos russos, por exemplo, e a gente nunca vai saber, né? exato. Então, tipo assim, às vezes eles tiram uma coisa, eu acho que foi no Ulisses a gente achou né? Que que acontece? Ele quer amenizar para tu não criticar o James Joyce, assim. Sim. Como se a gente tivesse cacife para isso, mas enfim, mas tipo, para tu amar incondicionalmente, eu não preciso para amar incondicionalmente, né? Uhum. Senão, o que seria do nosso, de Sim, vários exatamente. familiares, assim? Mas eu concordo com algumas ideias, né? Sim, não, não dá para, não vai. Meu professor de história, eu tinha a idade do meu filho, meu era menor, ele disse, meu pai odiava rock, ele gostava só de música clássica, ele foi criado numa outra geração, meu pai era pai velho, sabe? Aham, Me teve com quase 50 anos, e ele dizia, tu não vai ensinar o teu pai a gostar de Stones, mas Stones é um clássico, pra ti o teu pai vai achar isso horroroso. Eu falando pra ele, sim, pô, meu pai, o cara é muito inteligente, ele não consegue, assim, não adianta, sabe? Então, sim, assim, é isso, a gente tem que ler a história e amar incondicional pelos... sim, E, gente, depois que a gente envelhece, a gente vai vendo que a gente é os próximos sim, a sofrerem esse tipo de já, preconceito, então já vamos sofremos. ser compreensivos, né? Já Sim, sofremos, já é, sofremos. sim. Mas é isso aí. Tem que amar a cultura, né? Porque é ela que nos torna tudo isso, tudo que a gente tem, né? Seja ela de qualquer forma, de... Sim, Eu tô adorando Don Quixote, eu tô cada vez mais feliz de estar lendo esses clássicos aqui com esse pessoal e com a gente trocando ideias e trocando vídeos e trocando... vai ser super legal, agora eu não comecei, não começaram a aparecer porque no prólogo ele não fala nada. Mas esse aham, livro aqui, quando começa o texto em si, ele tem uma marginalia, tem um boa. lugar para pôr marginalia e ele coloca coisas na marginalia, ó. Ah, que bom. Então ele vai te trazendo umas referências muito legais, assim. E, Aham, ao longo de toda a história, assim, textos que foram antigos, textos bem modernos, uhum. textos, coisas que o Humberto Eco falou que tem a ver com aquilo, textos coisas que o David Bowie falou que tem a ver com aquilo. Ah, que Olha, eu acho que vai legal. ser uma jornada muito Muito interessante. boa. Eu acho que esse semestre aqui nós vamos nos divertir com o Don Quixote. E ficou Vamos. bem curtinho, né, no fim, essa leitura, mas a partir da semana que vem a gente já vai ter uma parte É, maior de aventuras para o, conversar. o que nós temos programado é do capítulo 1 ao 14, né, Malu? Que daí engloba a primeira e a segunda parte, porque esse livro, que é o volume 1,
ele é dividido em partes também, não sei se 4, não sei quanto. E não, mais quarta 4 parte, partes. 4. E a gente vai ler as primeira e segunda, que são do capítulo 1 ao capítulo 14. Então. Sim. Quem está que nem a gente, com várias edições, a melhor edição para ver os capítulos, assim, para ter um visual, é a da Antofágica. Aqui, ó, só numa página que tu abre, aqui são 2 páginas, então tu abre isso aqui, te dá todo o cardápio do Don Quixote. Ali, ó, Sim. na página. Não tá paginado ainda, porque é só. Sim. Mas olha, no início, quando ela te dá o índice dele, tá de uma forma que tu abre e tá tudo aqui. Até eu acho que eu vou pegar isso, vou xerocar e diminuir para eu ter sempre. Claro, Sim. depois a gente vai ter o livro 2 ainda, né? Mas no livro 1 É. tá bem bom, assim, de tu ter um raio-x sobre sobre o livro, né? Sim. Porque ela fala o capítulo e o nome do capítulo. É verdade. E Aí vocês já fica tudo notaram, assim, visual ali, quem já né? deu uma lida, ó, cada capítulo tem um. Ó, capítulo 1, que trata da condição e do exercício do famoso valente fidalgo Dom Quixote de La Mancha, tá? Isso é o que vai ficar para o próximo, né? Do capítulo 1 ao 4, né? 1 E ao daí o 2, que 14 trata já. da primeira saída que o engenhoso Dom Quixote fez da sua terra. Aí o 3, onde se conta a graciosa maneira que ele teve ao se armar cavaleiro. Então é a decisão dele ali de ser cavaleiro, do que aconteceu ao nosso cavaleiro quando saiu da pousada. Então essas aqui são as que nós vamos sobre as quais a gente vai falar semana que vem. A divisão, eu acho que talvez tá bom para a gente passar um pouco mais, e a leitura é bem rápida, tá? Dos capítulos, e a leitura é fácil também, então eu acho que não precisa a gente diminuir mais. Eu acho que se a gente vê necessidade, a gente pode, claro, sempre ajustar as leituras aqui. Mas eu acho que desse jeito que tá interessante. A Malu fez uma arte muito bonita, a gente colocou já lá no grupo do Telegram o nosso marcador. Eu ainda não mandei imprimir o meu, mas eu vou. E tem as datas propostas lá, mas assim, o que a gente já queria deixar avisado é que, se não conseguir ser exatamente naquela data, né, às vezes a gente aqui, somos desocupadas youtubers também, além de leitoras, então às vezes se não dá certo alguma coisa, a data pode variar, tá, mas a gente vai fazer a leitura e continuar fazendo os vídeos, então não se preocupem, leiam com a gente e comentem lá no Telegram e aqui nos vídeos também, porque daí a gente vai falando mais sobre a leitura fora dos vídeos também, né? Que eu acho que isso que é legal. Assim como vocês que não são IA, né? A gente às vezes precisa daquele horáriozinho da meia-noite às 6 da manhã para dormir, para recarregar as energias. A gente não está ligado na tomada. Não. E vocês também. Então isso aí é tranquilo. O importante é a gente continuar aqui, vamos de mão dadas, né? Vamos. E continuar conversando. E tá ali, ó, 24 horas está aberta a nossa IA ali do grupo do Telegram para ir colocando as perguntas, tá? No meio da madrugada, não lembra, pode colocar ali, porque no outro dia a gente vai olhar e vai. Sim. E não esqueça que a gente está 24 horas, né, Tati? Porque como eu e a Tati estamos em fusos diferentes. Sim, a gente tem sempre alguém acordado para responder. Vai ter. A gente está precisando de alguém no terceiro fuso para participar também do canal, né, Tati? Quando a Malu vai dormir, eu já estou respondendo porque eu já acordei, então. A gente se Tati divide. já leu muito mais, porque o fuso dela. Eu tô A Tati, na além frente. de estar no fuso da Alemanha, ela tem o fuso da Tati. Gente, eu nunca vi uma pessoa conseguir fazer tanta coisa. E é só comentar, a Luna pediu pra gente perguntou, né? Se vai ter live. Então, Malu, vamos fazer uma live, especialmente a pedidos aí. Vamos. Quando a gente terminar, a gente promete fazer, e quem sabe, se todo mundo permitir, a gente pode até colocar no canal aqui depois. Sim, vamos fazer a live e assim, ó, vamos vendo também, porque de repente a gente sentir necessidade de conversar antes, até a gente faz a live final, isso aí é certo, 100%, mas daí a gente faz algum dia que a galera, assim, tipo, a gente faz tipo aquele dia que a gente fez no final do ano, um sábado, assim, pegar a tardinha e a tarde, assim. Acho que o que a gente conseguiu no fim foi início de tarde, né? Mas a gente vai combinando ali, né? Sim, vamos combinar. Sempre arranjaremos um horário. Sempre tem um momento que a gente se encontra, a gente consegue se encontrar. É isso aí. No meio de toda a correria.
Isso aí. Então tá, gente. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Até não, vale. Vale. Tchau. Tchau, tchau.